Boa tarde, pessoal. Agora é boa tarde de verdade. Vamos começar aqui o nosso talk. Todo mundo muito bem-vindo. Obrigada pela presença de todo mundo. Esse evento é sempre muito especial. Às vezes eu fico meio emotiva e meio nervosa para falar, porque, né, é vida, muita coisa que está envolvido, mas eu sempre gosto de dar essa introdução porque sempre tem gente nova aqui pela primeira vez na feira, que é muito bom também. Então eu gosto de contar um pouquinho aí a nossa história, né? Então eu sou a Carol Martins, fundadora, né, do Criativamente, junto com a Helena, que ela não gosta de aparecer, mas eu estou começando a mostrar, minha mãe, Helena. E surgiu Criativamente por conta da depressão da minha mãe. Ela estava numa depressão muito forte, ao ponto de não sair de casa, de não levantar da cama. E foi realmente um choque, porque eu era totalmente ignorante sobre o assunto. Nós éramos, né, na nossa casa. E aí, enfim, comecei a estudar, a entender que era uma doença, que não era frescura, que não era todas essas besteiras que, né, muita gente acha. E aí, um dia a gente conversando sobre arte, ela é artesã, sempre fez bijuterias, foi algo que despertou a vontade nela, deu um brilho no olhar dela pela primeira vez em muito tempo. E aí, com muito trabalho, conversa, a gente conseguiu fazer ela sair de casa para participar de uma feira. Então, já foi uma vitória, né? Já foi uma conquista. E a gente viu que era um caminho, então, de cura, além de, claro, ser fonte de renda, né? Porque ela estava desempregada, tinha vários problemas, enfim. Vou tentar resumir um pouco mais. E aí, tem um outro desafio, que para participar dessas feiras você precisa pagar uma taxa. A gente estava numa situação financeira muito complicada. Eu estava num emprego super legal, mas que pagava muito mal. Que, inclusive, amigas aí sabem, amigas de trabalho sabem bem que a empresa é muito bacana, mas, enfim, financeiramente não dava. E eu entrei também nesse conflito que eu falei, poxa, agora que eu estou numa empresa legal, que eu amo o que eu faço, estou feliz, vou ter que sair por causa de dinheiro, aquela frustração, assim, né? E ainda mais, estava na auge dos 30 anos também, aquela questão de, né, putz, não cheguei lá, né? Não estou casada, não tenho o cargo que eu queria, não tenho nada do que aquele monte de coisa que a sociedade fala que a gente tem que ter, né? E aí fui meditar, aprendi a meditar, e isso também me salvou, me resgatou, e foi aí que uma conversa em casa, eu e minha mãe, ela falou, filha, seria um sonho se a gente fizesse a nossa feira, já pensou? Eu ia fazer a curadoria... Eu ia fazer a curadoria, eu ia amar trabalhar com isso. E aí eu fui meditar, viajei, me conectei comigo, e nessas meditações me veio muito forte essa resposta. Para de buscar a resposta e o chegar lá num ambiente corporativo, no trabalho, faz você o seu negócio. Aí eu voltei com essa ideia e, comecei a conversar com algumas pessoas. Só sei que o logo saiu, o nome surgiu, contei para minha mãe. Algumas pessoas me chamaram de doida, né? Falando, como que você vai fazer uma feira, um evento para falar de depressão? Tipo, já falaram até que, vamos falar que é a feira dos depressivos. Tiraram onda, assim. Foi difícil, né? Colocar isso em prática. Mas quando o propósito vem, quando aquela voz, a gente consegue se conectar e ouvir de verdade, é isso. Não tem nada que atrapalhe. Então... a gente foi, fizemos a primeira edição em 2019, uma edição pequenininha, com 20 expositores, e começou como um projeto social, foi crescendo, graças a Deus foi crescendo, as pessoas compraram a ideia, gostaram, porque a gente realmente está conseguindo trazer o tema de uma maneira leve, né, disruptiva, assim mesmo, uma roda de bate-papo aqui, mostrar que a arte ela é um caminho de cura, tem muitos expositores aqui que se resgatam, se reconectam através da arte. E aí é isso, essa rede de apoio, né, coletivo, colaborativo. A gente acredita que esse é o caminho, é o futuro aí que a gente tem que olhar com mais carinho. O autocuidado, né, a gente também entender, e através das trocas, né, dessas rodas de bate-papo que a gente sempre faz, a gente aprende muito. Eu aprendo toda vez, cada edição é um aprendizado maior. E hoje está sendo mais especial ainda por ter a Waking Talks junto aqui, convidados muito especiais, estou muito feliz e grata por ter vocês aqui. Tenho certeza que vai ser rico demais hoje. E todo mundo também pode ficar à vontade depois para trocar uma ideia, dar seu depoimento, falar, tá bom? É isso. Obrigada.
Voltamos pós-pandemia a um evento presencial também, com a Awaken Talks. E mais especial é receber um convite. Não necessariamente realizar, como a gente sempre realizou, exceto uma ou outra vez que a gente foi também ajudar, por exemplo, a Avianca, que teve um pedido de falência, aí muitos funcionários, 200 funcionários demitidos em um dia, depois 200 em outro, aí a gente foi convidado para ajudar naquele evento, foi muito legal para falar com pessoas que perderam seus empregos. E aí convidamos pessoas antigas e tal, da VASP, da época e tal. Fora isso, a gente sempre realizou os eventos. Então, tá aqui com o seu convite, com essa causa de trazer uma conversa, de trazer uma transformação, acima de tudo, ou a cura, como está escrito por aí, é sensacional. Então, parabéns para a força dessa família e por se colocar vulnerável, em permitir que a filha fale isso, né? Então, que bom, e que esse processo, que não necessariamente acabou, não estou dizendo de você, mas de qualquer pessoa, mas que ele possa continuar melhorando. Porque todo dia vem um sentimento, uma depressão, uma tristeza. Está muito caótico aí fora. E aqui dentro, muitas vezes mais ainda. Então, que a gente não menospreze mesmo. E que a gente não ache que passou simplesmente e deixe de regar todos os dias. Então a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso. Nossos valores se assemelham, se integram. E o fato da gente estar fazendo o evento num local, como eu disse, mais jovem, mais cool, fora do nosso jardim do Awaken Talks, mostrou algo novo para a gente também, que é sair da nossa bolha Awaken Talks e fazer em outros lugares. Onde estão as pessoas? No Awaken Talks nunca teve uma cerveja para beber. Aqui tem. E tá legal, tá ótimo. Tá tudo bem. A gente não vai querer que as pessoas se viciem no álcool, mas a gente quer chegar onde as pessoas estão. Essa para mim, é um grande aprendizado. Tá aqui. É quebrar alguns paradigmas e aceitar um modelo diferente também. Então, por estarmos num ambiente diferente, eu gostaria de convidar todo mundo para um primeiro paradigma a ser quebrado. Quem quiser, fique de olho aberto. Mas quem quiser, feche seus olhos para 1 minuto, apenas 1 minuto, de concentração. Você pode simplesmente respirar fundo 5 vezes. Vai dar 1 minuto. Vou fazer esse silêncio. Convido a vocês também da maneira que se sentirem mais à vontade. Beleza. Que legal. Eu já me sinto melhor. Talvez a gente fale um pouco sobre isso. Estou aqui com a Carla, com a Helena e com a Flávia. São as 3 convidadas desse painel do Awaken Talks. Mas seria muito chato começar com apresentações e tal. A gente vai começar batendo papo, se vocês não se incomodarem. E aí no meio a gente vai se apresentando. Quem sabe daqui meia hora a gente faz mais 1 minuto de silêncio. Vamos sentir. Quem sabe, se você se sentir à vontade para andar aí no meio, como meus sobrinhos lindos que estão aqui, ou para falar com a gente tem mais um microfone aí. E se você sentir em algum momento, se eu sentir também, se a gente sentir que alguém quer falar, quer contar algum sentimento, você pode ficar à vontade. Tá? Então, na hora, de repente, eu chamo, já estou avisando bem antes, porque, de repente, você já vai se preparando para o que pode emergir aí dentro.
Tudo bem? Então, eu acho que eu vou começar com algo que não estava na pauta, porque a gente sabia que ia mudar mesmo. Foi uma curadoria deliciosa, a parte mais gostosa, uma das mais gostosas do Awaken Talks é fazer a curadoria, ou seja, marquei meia hora de ligação essa semana com essas 3 pessoas maravilhosas. Foi um pouco mais de meia hora com todas elas. E a gente se conectou e bateu papo também num fluxo bem leve. E ali eu já aprendo muito. Depois a gente fala sobre fluxo, eu não vou falar agora, mas eu tive um aprendizado sobre seguir o fluxo ali, porque o lápis que eu levei já não tinha ponta. E eu percebi que não era para eu anotar nada e deixar fluir uma conversa mais natural. Então depois a gente fala sobre fluxo também. Então eu vou começar com a outra ponta, convidar a Flávia, acho que seu microfone está aí, para iniciar essa conversa sobre saúde mental, a era do esgotamento do trabalho, falando sobre o silêncio. A gente fez 1 minuto de silêncio aqui e, na minha opinião, algo acontece quando a gente faz isso. Flávia, como está o silêncio em sua vida? O que você pode já relatar, um recorte? Qual a importância do silêncio? Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês, de nos reencontrarmos, né? Que é sempre um reencontro. Não existe ninguém que não esteve aqui. A gente já esteve em algum momento, em alguma situação parecida. E é no silêncio que a gente relembra isso. Eu acho que a grande vantagem de saber silenciar é saber descobrir aonde está a saúde mental. A gente está num mundo com muito estímulo, não só o estímulo tecnológico, mas o estímulo do desejo, né, da gente querer muito mais do que a gente precisa. E se numa sensação muito simples, você deitar no chão, abrir os seus braços, suas pernas, e num silêncio profundo, sentir o que é que você tem, quem você é, você resgata profundamente o sentido da vida. E é impossível fazer isso correndo. E por que é impossível fazer isso correndo e falando? Porque você perde o fôlego. Você precisa respirar rápido. O cachorrinho, quando ele deita, ele custa a respirar devagar. Ele sempre tem uma respiração muito ofegante. E essa respiração ofegante distancia a gente da nossa saúde mental. Então, o silêncio ele não é só um convite para saber quem é você, mas é um convite para saber quem é a sua mente. Porque em silêncio ela vai se acalmando, ela vai abrindo espaços. E ao longo do tempo, né, assim, eu sempre fui mais silenciosa, apesar de ter uma profissão que me obrigava a falar. Então, eu falo que eu sempre fui uma tímida muito bem trabalhada. Porque minha profissão exigia isso e exige até hoje. Mas o silêncio, ele sempre foi um ponto de resgate para eu nunca esquecer quem eu sou. Então, o convite que eu faço hoje para as pessoas é que elas tenham momentos de silêncio durante o dia. Se a cada hora você fizer 1 minuto de silêncio, você tem 8 minutos de resgate absoluto da sua alma. Ao invés de, a cada hora, você vender, falar, correr, andar, você parar e resgatar o sentido da vida. Você vai ter, no outro instante, menos desejo que o instante anterior. Porque esse silêncio te permite esse olhar calmo, quieto, do que a vida pode trazer para a gente. Obrigado, Flávia. Já já a gente volta a você para saber um pouco da sua história. Porque muito do Awaken Talks é de dentro para fora. A gente não quer apenas ensinar o que cada um aprendeu, mas ensinar através da nossa experiência, da nossa história. Então, já estou louco para que a gente abra esse campo também. Vou perguntar agora para a Helena.
Segui essa ordem meio sem querer mesmo. Helena, você já entrevistou muita gente na sua vida. Só no podcast que fala sobre calma, Jornada da Calma, já passaram-se de 140 edições. O que você aprende ali sobre a calma? E talvez um link com o silêncio? Bom, boa tarde. Eu estou muito, muito contente de estar aqui. Que energia gostosa de todos vocês e desse evento tão bonito, Carol. Eu acho que o que eu mais aprendi foi a escutar. E eu acho que escutar depende do silêncio que a gente faz. E é difícil escutar porque a gente tem sempre a próxima resposta para dar, né? E a hora que a gente forma aqui uma mesa, é invariável. A cabeça fica, e agora? Daqui a pouco chega a minha vez de falar o que eu vou falar. Então, peraí, que deixa eu pensar. E eu falei, não, para que eu preciso pensar no que eu vou falar? E se eu escutar a Flávia enquanto ela está falando? E depois, se for a minha vez, eu falo. Ou se não for, eu não falo. E tudo bem. Só que é um trabalho constante que ele vai ficando mais fácil conforme você vai treinando mais vezes, mas continua sendo um treino. E a hora que você tem... eu me sinto muito privilegiada de poder fazer isso como trabalho, né? Então, conversar com tantas pessoas a trabalho. Mas a experiência de te ouvir, por exemplo, Carol, contar sobre a experiência de vocês, tudo que antecedeu a criação do evento, é muito enriquecedor. Eu acho que tem um aprendizado muito grande. E esse aprendizado nos abastece. E eu acho que o que eu sentia quando eu lancei o Jornada da Calma, um pouco era que tudo estava tão acelerado e eu tinha que fazer tantas coisas que eu não conseguia mais aproveitar nada do que estava acontecendo. E aí a gente caminha para essa sensação de esgotamento muito rápido, já que a gente tem aqui também esse panorama do burnout, do esgotamento no trabalho. Eu fui sentindo que se a gente tivesse um pouco mais de escuta, um pouco mais de silêncio, o preenchimento que vem disso, a satisfação que vem disso é muito grande. É o brilho nos olhos, que eu acho que é o que a gente não quer perder na vida. A gente quer ter o brilho nos olhos. Só que, para isso, a gente tem que ouvir. Cada pessoa que está na nossa frente é um convite para a gente acessar esse brilho nos olhos. Só que a gente tem que silenciar a nossa própria mente. Não estou dizendo que é simples, mas é possível. E acho que foi isso uma das coisas que eu aprendi conversando com tantas pessoas, que cada uma achou um caminho, mas acharam caminhos. Então, tem jeito, não estamos fadados ao fracasso, eu acho. Pelo contrário, a gente tem caminhos e acho que cada um vai trilhar o seu caminho também. Só que a gente tem mais referências, tem mais momentos que a gente senta e roda, em que a gente se escuta e encontra pessoas que estão na mesma busca. E, no fim, eu acho que todo mundo está na mesma busca. Eu acho que tem gente que talvez já despertou para isso, tem gente que talvez ainda não, mas todos estamos na mesma busca. A gente consegue se abastecer de mais amor, de mais cura, como tem aqui também, entre todas as palavras bonitas que estão, para a gente poder seguir se sentindo mais vivo, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, não é para outra coisa. Obrigado, Helena. Como é importante perceber, mesmo quem já percebeu ou despertou para isso, não é que despertou e já é um monge, um guru, um iluminado, uma iluminada, né? Despertou a consciência a perceber a importância disso. E aí iniciam-se os treinos. E os treinos se tornam jogos, né? Numa metáfora esportiva. E assim como a saúde mental nos pega a cada deslize, a cada fluxo de pensamento negativo que a gente deixa, ou a cada falta de silêncio, de presença, esse ego do despertar também nos pega, né? Quando eu achei que despertei para alguma coisa. Então, vou fazer um convite a você, Carla, e vou te passar o microfone para falar nada fácil sobre... Eu não queria falar de ego, na verdade, apesar de eu ter puxado esse link, mas no nosso bate-papo você falou algo sobre um esgotamento que está mexendo com a alma. Eu adoraria ouvir de novo um pouco sobre isso. Topa? Primeiro, eu queria agradecer o convite. É muito maravilhoso poder estar aqui, poder falar sobre esse tema que é tão importante, né? O que eu sinto é que nesses dias de hoje, né, sobretudo no mundo do trabalho, né, como um todo, uma sociedade performática, uma sociedade que precisa entregar resultado o tempo inteiro,
e eu preciso estar no topo da performance, né? O que a gente busca é performar, a gente está passando um rolo compressor nas nossas almas, né? A gente se desconectou totalmente desse lugar imaterial que nos anima, né? Estar animado é estar com essa alma viva, né? É apenas a conexão com a vida. Então, o que eu sinto, e a gente falou de silêncio e falou de escuta, é que a alma tem muito a ver com a inteligência do corpo, né? A Ayurveda vai falar que quando você tem uma questão na mente, você trabalha o corpo. E quando você tem uma questão no corpo, você trabalha a mente. E isso é uma chave muito importante de reconectar com essa inteligência da alma e do corpo, para a gente poder silenciar e escutar esse sistema absolutamente inteligente que está dizendo coisas para a gente o tempo todo. E o que eu sinto, eu gosto muito dessa imagem que vai chegar no burnout, que é os sintomas são a linguagem do corpo. Alguma coisa está errada. Está frio, você está fora do caminho. E aí os sintomas começam a aparecer. Uma pressão alta, uma dor de cabeça, um cansaço exacerbado, uma falta de sono. Os sintomas vão aparecendo e está dizendo o que para a gente? Alarme de incêndio. Tem fogo no sistema. E o que a gente faz? Desliga o alarme. Ai, não tenho tempo de ouvir esse alarme, de resolver esse fogo. Pum, desliga o alarme. Tomo remédio, me distraio aqui, me distraio ali. E a alma está dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Até que vem burnout. O que é burnout? Queimou. Esse fogo vai consumindo esse sistema, que é corpo, que é alma, que é sutil, que é material, que é tudo. E ele para. E aí é o recado último da alma dizendo, eu preciso ser ouvida. Silencia. Então eu sinto que o burnout é apenas a linguagem dessa alma pedindo ajuda. E quando e muitas pessoas passam por isso, a gente talvez ouça aqui alguns relatos de histórias que a gente pelo menos conheça, que é, quando essas pessoas passam por isso, é aquele wake-up call. Opa, eu preciso mudar. E aí eu começo a percorrer um caminho de mudança. Então, eu acho que, sobretudo, esses grandes acontecimentos da nossa vida são chamados da nossa alma. Você já fez inúmeras experiências. Experiências de retiro A, retiro B, caminho de Santiago de Compostela, passa perrengue aqui, passa perrengue lá, sei lá, eu já vi Deus limpando privada no Ashram, quando eu fui meditar por 15 dias, falei, caramba, eu estou limpando uma privada de um banheiro que não é meu e estou pensando em Deus, acho que aconteceu algo comigo, assim, para mim foi impressionante isso. Me conta um pouco, ou talvez um ou dois, ou talvez falando de alimentação, a gente conversou sobre uma experiência que você teve. Vamos para a praticidade agora, para ajudar. Ou seja, estou numa situação, está pegando, está apertando, os sintomas estão vindo, vamos trabalhar um pouco agora nessa rodada, o que eu posso fazer, além de respirar? Vamos nessa? Bora, eu acho que quando a gente fala desse lugar, né, quando você está com alguma questão da mente, você trabalha o corpo e vice-versa, quando a gente está falando de saúde mental, é muito importante que a gente olhe para o nosso corpo. E eu passei por uma experiência, realmente, assim, eu sou uma buscadora, eu não sei quando eu vou encontrar, mas eu estou buscando. E eu adoro, né, poder ver que o meu corpo é um campo de experiência, né? Eu sou pesquisadora de base, sou farmacêutica, trabalho na indústria cosmética com bem-estar, mas eu acho que o primeiro campo de pesquisa é o meu próprio corpo, né? Como é que eu entendo esse corpo como alguma coisa única que responde unicamente também a muitos estímulos, né? E em minhas últimas férias, eu estava contando para o Cauê, eu fui para um retiro de limpeza de fígado e intestino por 2 semanas. E foi uma experiência realmente muito transformadora, porque as pessoas, em Alagoas,
E as pessoas né, vão para a praia, vão curtir, vão beber, vão fazer churrasco. E eu me vi em algum momento, também faço isso, muitas vezes, mas nesse momento especificamente eu falei, eu preciso dar um reset no meu corpo, dar uma parada nesse corpo, né? E foi uma experiência incrível de 15 dias de jejum, líquidos, fazendo essas limpezas de fígado e intestino. E foi muito curioso, eu aprendi muita coisa nesse retiro. E uma das coisas principais assim que eu aprendi, que eu relembrei, na verdade, porque a gente sabe dessas coisas todas, né? É que quando você cuida e limpa esse corpo, a clareza mental é visível e inegável. E como é que a gente fazia isso, né? Eu aprendi que são 8 passos, e eu vou tentar trazê-los aqui de uma maneira bem rápida, porque foi essa experiência que eu tive. A primeira coisa é o sol. Né? A gente está vendo aqui com a Covid, vitamina D, se fala muito sobre isso. A ciência vem mostrando, né, a importância da vitamina B para todo o metabolismo e o sol como uma grande fonte de vitamina D, mas, sobretudo, de vida e energia para o nosso corpo. Né? E quem toma sol hoje em dia? Quem toma banho de sol? E que eu conheça são só os presidiários e os bebês, né, que tomam banho de sol. Ninguém mais toma banho de sol. Então, esse sol diário é muito importante para ativar esses sistemas de resgatar a vida dentro do corpo. Aí também a gente fala de água, né? Hoje a gente toma pouca água e uma água de má qualidade. Então, quando você tem a oportunidade de tomar uma água boa e com muita frequência, e a Helena vai ajudar a gente nesse momento de tomem água... a gente dá para esse corpo ferramentas para que ele possa recuperar ali suas funções básicas. O ar é a terceira coisa, e quando a gente fala de ar, é respirar com consciência. Né? Quando a gente tem essa respiração e 70% desse ar é nitrogênio, o que esse nitrogênio faz nesse corpo? Né? A gente fala muito do oxigênio, mas tem o nitrogênio ali que traz uma carga de informação muito importante para esse corpo estar em bom funcionamento. E aí a gente vai falar de alimentação, a alimentação viva, quanto mais vivo possível. Quando você tira a cenoura da terra, ela tem uma vida. Quando ela está numa lasanha processada, ela tira a sua vida. E quando você começa a se alimentar assim, você começa a ver que o corpo começa a reagir de uma maneira muito especial. E eu vivi isso. Vai falar do movimento. O movimento é super importante, né? Para manter a vida. A vida é movimento. Vai falar do sono, e eu diria mais do que isso, descanso, né? Como é que a gente vê que a vida não é só trabalho, a vida não é só relação, a vida é silêncio, a vida é isolamento, a vida é descanso, né? E o quanto isso é importante, e o sono lá era super importante. Vai falar de mais 2 coisas super importantes, que são o amor. Aí você fala, nossa, amor nessa história... Sim, o amor, né? Como é que você faz as coisas com amor, como é que você coloca amor nas suas relações. E vai falar de fé. E aí é a fé em que você quiser, né? Mas encontrar lugares onde você recupere a percepção de que existe alguma coisa maior do que você é muito importante. E a partir dessa experiência, com todas esses itens, né, que eu estou trazendo aqui resumidamente... Eu saí desse retiro entendendo que a gente está num movimento de sobrevivência. E o ser humano tem uma oportunidade e uma potência de viver de supervivência. E quando eu saí de lá, eu via o meu corpo super vivo. Em termos de faculdade mental, em termos de sensibilidade, para entender a energia do lugar. Então, eu comecei a perceber que eu tinha outras capacidades que até então eu não tinha experimentado. Então, eu senti assim, que a gente está no mínimo, a gente fala sobre isso nas empresas, né? Do mínimo produto viável. E eu sinto que a gente está nesse lugar, como humanidade, no mínimo produto viável, para se manter ali. E quando a gente se compromete com a nossa própria saúde e com o que está à nossa volta, a gente pode mudar essa chave para a supervivência e, portanto, se afastar desse lugar né, que nos leva para uma saúde mental debilitada. Acho que é isso. Legal. Você simplificou bastante, no fundo, né?
tudo que eu aprendo nessas conversas é que não é tão complexo. Você falou de sono, de sol, comer bem, não comer processado, comer o mais vivo possível o seu alimento para ter o máximo da sua energia, vitamina, nutrição. Por que a gente não consegue? Deveria ser tão simples, mas a gente está nesse meio, né? Que você mal percebe, te leva, né? Depois eu vou pegar eu já vou adiantar que depois eu gostaria de falar de rede social também. É o quanto que isso está nos pegando quando a gente se distrai, ferrou. E o quanto que isso pode piorar a saúde mental. Não só pelas comparações que tem ali, mas pelo tempo que você está ali, enfim, toda a distração. Mas agora eu acho que eu vou, para não ficar sempre daqui para lá, de lá para cá, eu vou pular. Vou para a Flávia. Na linha ainda de experiências práticas, mas eu já tenho algo para você, Helena. Calma que é algo que a gente conversou. Então eu vou para a Flávia perguntar algo que ela já contou a sua história no Awaken Talks, quando o evento era apenas a história da pessoa. E foi uma experiência de vida ou de morte, de quase morte. E eu gostaria que você falasse, se você se sentir à vontade, como chegou a você essa quase morte e o que você fez e tem feito, e hoje tem uma rotina que dorme 8 horas da noite, acorda 4:30 da manhã. Queria que você passasse por isso e falasse um pouco da sua rotina. Tá bom. Eu fui picada por Zika em 2017 e comecei a ter alguns sintomas que são muito parecidos com Covid, inclusive, até ser internada numa madrugada. E eu cheguei no hospital totalmente paralisada, só mexi os olhos. Quando eu cheguei no hospital, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo, uma madrugada, numa emergência, podia ser um AVC, alguma coisa. Então, eu fui internada rapidamente. Vocês não me conhecem muito, mas eu sou uma comédia, mesmo nessa situação que eu estava. Vocês não têm noção. Eu não sei como eu consegui chegar no hospital de colar e anel. Até hoje eu fico pensando como que eu fiz isso. Então, no hospital, aquela correria e etc. E eu estava numa maca e a enfermeira chegou para perguntar o que eu não estava entendendo nada, na verdade. Você fica muito... O sistema cognitivo fica muito avariado. E até então ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí chegou um neurologista e falou, olha, eu acho que ela desenvolveu o Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, raríssima, que você perde todos os movimentos e às vezes você volta, às vezes você não volta. Muitos casos as pessoas ficam debilitadas para o resto da vida. E a gente só ficou sabendo disso 2 horas depois, quando eu fui internada, e eu fiquei muitos meses no hospital, nessa situação. E o interessante nessa internação era que eu não tinha consciência de que eu não tinha consciência. Eu amo tanto viver que eu estava totalmente viva. Eu é que não sabia, que as pessoas não sabiam que eu estava viva. Mas eu estava viva, inteira. E eu tinha certeza que eu estava raciocinando e sabendo tudo o que estava acontecendo. Mas foi muito interessante que nesse movimento eu percebi que o meu maior problema era o controle. Eu gostava tanto de viver que eu queria controlar aquele momento. Mas não porque era bom, porque eu precisava de ter controle sobre a vida. Até para amar a vida, eu queria ter controle sobre ela. E internada, eu tive a maior oportunidade da minha vida. Eu não falava, eu não lia, eu não escrevia, eu não andava. Eu virei um bebê. E eu fui cuidada. Fui banhada, fui amada. E eu transformei o hospital num monastério.
Quem entrava no hospital, quem entrava no quarto, para mim, eram os monges que estavam me cuidando, me lembrando quem eu era todo o tempo, me lembrando das escolhas que eu havia feito na vida. E não eram escolhas ruins. Se a gente for nos termos práticos da vida, eu sou vegetariana desde menina, nunca bebi, nunca usei droga, sempre fui saudável, fui atleta, professora de yoga a vida toda. Comecei a meditar, eu tinha 17 anos. O que podia dar errado? Tudo, deu tudo errado. Porque eu estava lá, imóvel. E a perspectiva é que eu saísse de lá era uma situação muito delicada. Meu pai é médico e os médicos falavam, olha, vocês vão ter que ver um lugar para ela morar, ela não vai ter mais condição de fazer o que ela fazia. Eu moro numa casa que eu construí um hub espiritual. Eu era muito menina quando eu fiz essa decisão. Então, eu sempre morei afastada. Eu como o que eu planto. Antes de vir para cá, eu estava plantando a minha comida. E isso há muitos anos eu faço isso. Mas eu não sabia que eu tinha essa perspectiva, porque eu tinha certeza que eu ia sair de lá. Mas eu não sabia que eu tinha certeza também. Mas uma coisa muito interessante dentro do hospital é você ter a noção que você não sabe quem é você. Por um lado. Mas o resultado é o resultado de você ser você. O jeito que você sai daquilo que você entrou é a resposta daquilo que você construiu. Não acho que é mérito, eu acho que é uma construção cotidiana de um desejo de como você quer viver a vida. E tinham dilemas no hospital, né? Porque eu era vegetariana, mais vegana do que vegetariana, a comida de hospital ela é código de barras, não existe comida natural no hospital. Eu me alimento de Ayurveda há muitos anos, porque me formei em medicina Ayurveda. Eram muitos medicamentos, muitas coisas, né? A dor era uma dor dilacerante. Eu nunca senti tanta dor em toda a minha vida. Eu sou muito resistente. Mas era uma dor que eu não consigo descrever a dor. Era uma coisa... Eu só dormia quando os meus pais me abraçavam. E eles são de Belo Horizonte. Eles só vieram para São Paulo quando eu saí do perigo, porque eles são mais velhos também. Meu pai tem 87, minha mãe tem 80. E eles só vieram depois que eu saí do perigo absoluto. Então, eu só dormia quando eles me abraçavam. E a gente tem um químico, né, que faz isso, a ocitocina, que a gente libera quando a gente está num abraço longo. Até o Cauê lembra de quando a gente se conheceu, eu era uma abraçadora profissional, eu abraçava todo mundo, porque eu aprendi a abraçar de uma maneira que eu via a cura acontecer. E aí, de repente, né, eu tive que me aposentar, mas eu ainda abraço escondido. Mas eu estou contando essa passagem porque o meu cotidiano, eu descobri que as pessoas que têm uma doença autoimune grave, como a minha, que é uma doença rara, têm dor todo dia, tem muito cansaço. Às vezes o corpo inteiro fica inchado. São várias doenças autoimunes diferentes, né? Lyme, até uma doença comum, né? Que é, por exemplo, a da tireoide, o hipotireoidismo, que as pessoas não dão importância. As pessoas ficam muito cansadas com o hipotireoidismo também. Então, eu resolvi apresentar para as pessoas que têm doença autoimune qual é o protocolo que eu uso para viver da forma que eu vivo. Que, segundo os médicos, é uma forma muito rara. Eu não sinto dor, eu produzo, eu vivo bem, muito bem. E eu comecei a ensinar esses protocolos. Uma das coisas mais importantes do protocolo é o jejum, né, que eu fazia, inclusive, dentro do hospital, que é feito na Ayurveda. Eu não vou defender nenhum tipo de jejum. Né? Eu, por exemplo, a cada 3 meses faço um jejum de 21 dias sem nenhum alimento. Durante a semana eu faço outros tipos diferentes. Eu sou realmente como só a comida viva, vegetariana ou vegana, mas a comida viva.
Eu planto a maior parte do que eu como. E a minha horta, ela é do tamanho desse sofá. Você não precisa ter uma horta gigante para você se alimentar. Essa é uma ilusão. Eu faço exercício físico todo dia. Eu tomo muita água. Eu faço muito silêncio. Eu durmo muito bem. E eu acho que uma das coisas primordiais é saber aproveitar a tecnologia. Eu sei que isso vai ser um choque para vocês. Mas por que aproveitar a tecnologia? O biohacking, ele vem crescendo muito. Eu comecei a estudar o biohacking muito antes desse acontecido, né? Mas com o biohacking, você consegue utilizar e aumentar a inteligência biológica do seu corpo. E se você não tem a inteligência biológica, você não sabe o que procurar. Então, você vai abrir as redes e você vai para a rede social. Agora, se você souber o que você está buscando, você vai encontrar na tecnologia aquilo que você precisa também. Eu monitoro o meu corpo mais do que o hospital. Eu tenho tudo na minha casa. Eu sei tudo o que está acontecendo. Se está acontecendo com colesterol, com qualquer coisa, qualquer índice do meu corpo, eu monitoro. E por que eu monitoro? Não que eu quero substituir o meu médico, mas quanto mais eu me conheço, mais eu sei qual é o sintoma, mais eu sei o que eu tenho que fazer, qual comida eu tenho que comer, o que eu tenho que aumentar e o que eu tenho que diminuir. E é claro que a meditação é a base, e sempre foi a base da minha vida desde sempre, porque a meditação ela traz essa reconexão. Então, acho que a questão do hábito, acho que tem 3 coisas importantes que a gente tem que guardar. Intenção, constância e autoconsciência. Terceirizar a vida é você ir ao médico e pedir para ele te dar um remédio. Tomar conta da vida é você ir ao médico e contar para ele o que você está fazendo e que você não está conseguindo e o que você precisa dele. Porque quando você terceiriza a vida, você não terceiriza só o tratamento médico. Você terceiriza o amor, terceiriza o trabalho, terceiriza o autocuidado, terceiriza a limpeza da sua casa, terceiriza o cozinhar. Quem vai cozinhar para você se não sabe o que você está sentindo? Eu, quando cozinho para alguém, eu pergunto o que ela está sentindo. Eu não pergunto o que ela quer comer. Porque o que eu posso dar para ela é o que ela está sentindo. Se ela falar, eu estou um pouco triste, eu sei quais são os sabores que eu vou colocar naquele prato. Mas se eu perguntar para ela, ela vai falar para mim que ela quer um chocolate. E essa consciência do que a gente precisa é o que a gente sente, e não o que a gente quer. O que a gente quer geralmente está à margem daquilo que a gente é. E viver à margem é abrir mão da vida. Então, não terceirizar nada da sua vida. Não é não empregar pessoas, não é isso. É não terceirizar a responsabilidade da sua vida. É pedir ajuda sem entregar a sua vida na mão do outro. Porque senão você eternamente vai estar buscando alguma coisa e não vai encontrar. Desculpa, eu acabei ocupando muito tempo aqui. Acho que todo mundo gostou, todo mundo adorou. Está super bem-vindo e super profundo. A gente já chegou num momento que eu acho que vale mais 1 minuto de respiração. O que vocês acham? Para absorver um pouquinho. Legal.
Estamos prontos para a próxima metade. Que legal, que legal. Eu sinto que até o silêncio de lá fora a gente conseguiu, né, Cá? Com essa organização incrível do evento, com tudo que está rolando. Não parece que a gente está na Vila Madalena no domingo. Que incrível isso. Estou maravilhado com esse teste, a prática. Por isso que eu achei legal respirar de novo. É um convite à prática. Não adianta a gente saber. A gente tem que fazer, testar, experimentar, experienciar, né? E agora, Helena, voltamos a você. E eu quis dar essa quebra também. Primeiro, te deixar à vontade para pegar qualquer recorte e entrar e falar. Mas tem algo que a gente conversou que é muito prático também. Mas eu quero te deixar muito à vontade para ir no sutil, para ir no campo que você quiser. Mas teve algo até parecido com o Awaken Talks, que apareceu na minha vida, primeiro depois de silêncio, de meditação, de uma imersão, de uma busca por Deus. Eu queria saber o que era Deus mesmo, quem é, o que é, como é, vou encontrar esse intangível. De verdade foi essa busca. E eu encontrei só 2 vezes. Uma comendo pêssego, que quando eu comi o pêssego depois de uma caminhada às 5 da tarde num ashram com os monges, depois de 10 dias, sei lá, eu consegui me conectar. Eu falei, isso é muito gostoso. Tirei da árvore, né, do pé. E depois de uma corrida assim, de 5 quilômetros, que eu nem esperava correr ali com o pessoal, e foi a primeira vez. A segunda foi na limpanda privada mesmo, que eu já falei. E as outras eu estou tentando buscar de novo essa sensação. De verdade, estou sendo muito honesto. 2 vezes com muita lucidez, só. Eu falei disso porque depois desse silêncio veio o Awaken Talks, para mim. Veio a clareza que a Carla falou, depois de você limpar corpo, mente, sol, o que a Flávia falou. Então eu queria te perguntar, Helena, como foi na sua trajetória, e hoje você está num momento profissional também muito rico, muito gostoso, e de muita responsabilidade e muitos compromissos. E você fala de calma, dentre outras pautas que você tem como jornalista. Como foi para você chegar na sua vida pessoal e perceber que você precisava de uma pausa, esses encontros, e depois o que é esse projeto para você no seu dia a dia? O que ele faz com você? Que eu sei o que você faz para todos nós. Bom, primeiro eu vou dizer, o Thiago, meu companheiro, está aqui, minha mãe não está, mas eu escuto bastante deles, que eu sou um pouco hipócrita, que eu deveria ouvir um podcast muito bom, que chama Jornada da Calma, e que eu poderia viver um pouquinho mais calma do que eu vivo. E eu fico pensando sobre isso, assim, e já tive esse questionamento, será que eu sou uma grande hipócrita? Porque meu dia é tão cheio, e tem horas que eu falo, por quê? Por que eu disse sim para mais uma coisa? Por que eu estou fazendo mais isso? E me mergulho, e de repente estou numa sensação esquisita, e falo, por que eu estou nessa sensação? Eu queria sair. Só que eu fui entendendo também, com as semanas do Jornada da Calma, que a história da jornada é que, enfim, é a jornada, né, não é o destino, e ela é diária, então é todo dia a construção. Então, sim, sou eu, que não tenho uma vida muito calma, uma jornalista com uma rotina de fechamento e com prazos e com demandas, muitas, como todas as pessoas têm. Não estou dizendo que... acho que cada profissão tem a sua característica, todo mundo tem uma vida muito atribulada, mas é nessa situação que a gente vai ter que trazer um pouco mais de calma. A gente estava comentando um pouquinho antes sobre o monastério, né? Sobre essa ideia que a gente tem de um momento no alto da montanha, que eu vou chegar nesse lugar e vai ser tão poderoso, e eu vou comer aquele pêssego, e aquele pêssego vai ser o pêssego que vai me colocar em contato com a minha essência, e acontece, e é lindo. Mas aí eu me via num lugar em que eu também não ia para a montanha, não dava tempo, e agora o que eu vou fazer? E ao mesmo tempo, sabia que a necessidade disso era muito grande. Então eu... há 8 anos, comecei um processo de estudo de autoconhecimento diante de um momento de dor muito grande que eu sentia. Nem te contei isso ali na conversa, mas foi num momento de muita fragilidade, depois de relacionamentos que não tinham dado certo, ou que eu julgava na época que não tinham dado certo. Eu
não tinha brilho nos olhos mais para as coisas e de repente me caiu uma ficha. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente para cuidar de mim. E eu achei muito bonito quando você falou sobre as pessoas que cuidavam de você, porque eu acho que são 2 movimentos muito importantes, quando a gente se permite ser cuidado e quando a gente escolhe cuidar. E eu acho que são os movimentos mais salvadores que a gente tem. E tem esse movimento da gente resolver cuidar da gente. E foi quando eu falei, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu acho que eu preciso... E na época, falando de maneira prática, eu fui fazer yoga, porque, sei lá, porque eu achei que talvez se eu fizesse yoga alguma coisa ia acontecer, e de fato muitas coisas aconteceram depois que eu segui por essa busca, entrei num caminho de estudo espiritual muito grande. Eu sou estudiosa de um curso em milagres, que é um processo muito intenso, diário, constante, que eu trabalho, mas eu mantinha isso bem escondidinho, entendeu? Porque, ai de mim, se eu falasse, jornalista, que eu tinha esse lado B, melhor não falar, né? Vamos deixar isso quieto, vamos deixar isso aqui para os amigos, para a conversa íntima. Só que eu acho que do mesmo jeito que eu fui buscar esse caminho quando eu tive um momento de crise muito grande, eu experimentei uma espécie de crise coletiva em 2018 que antecipou o surgimento da coluna Tal Felicidade, que hoje eu tenho o prazer de convidar pessoas para escrever sobre felicidade num veículo muito grande de mídia, então é muito importante que a gente fale sobre felicidade também nesses espaços tradicionais, e depois o Jornada da Calma. Então, a empresa que eu trabalho passou por um momento de recuperação judicial, que é um processo bastante complicado, foi público, então foi uma ferida aberta mesmo com muitas pessoas, demissões em massa, como você falou que aconteceu na Bianchi, que você pôde ajudar essas pessoas nesse momento. E, simultaneamente a isso, porque a vida nunca acontece uma coisa só, né? Então, quando vem muitas assim, que é para poder, de fato, te desafiar. Eu entrei em contato com um desmoronamento de certezas muito forte. Foi um momento que a minha mãe descobriu um câncer e eu fiquei sem chão. E eu falei, eu nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer e de repente, era o trabalho que estava desmoronando e, de repente, era uma sensação familiar de e aí, se essa pessoa não estiver mais aqui, está tudo bem com ela agora? Ainda bem, graças a Deus. Mas foi um momento muito difícil, delicado para ela e para toda a família. E tudo que eu achava que era muito certo, muito seguro, muito estável, de repente estava desmoronando. Só que eu não ruí. Naquela hora, eu achei assim, se eu não perder a cabeça aqui agora, não tem mais motivo para perder. E eu passei por 2018, e por 2019, e por 2020, e eu fui entendendo que tinha um caminho prático e tinha um embasamento... Nem vou falar conceitual, porque eu acho que essas coisas não são só o conceitual, é a sua existência, assim, mas que a gente poderia estudar e, em contato com mais ferramentas, em contato com mais pessoas, com mais conhecimentos, era possível passar por qualquer coisa que o mundo nos apresente de outra maneira. Então, foi quando eu vi que eu estava de pé, e eu achei que eu ia estar desmaiada, e eu estava de pé mesmo diante de tudo que estava acontecendo, e eu olhei para o lado e vi as pessoas muito perdidas. Eu vi as pessoas ausentes. A gente falou de presença aqui em algum momento. Eu vi as pessoas muito ausentes. Todo mundo muito zumbi, muito perdido. E eu falei, eu acho que essa coisa que eu deixei aqui no lado B, que eu não contei para ninguém, eu acho que talvez eu tenha que começar a colocar isso daqui para rodar, porque eu acho que é disso que a gente está precisando. Eu acho que é isso que eu estou precisando, e eu acho que é isso que as pessoas estão precisando. Então, e se eu apenas for, né, e fizer? E um pouco Jornada da Calma, eu digo que foi uma inspiração, porque o nome eu não fiquei pensando, fazendo um brainstorm, e todo foi durante uma reunião sobre um outro assunto que me veio esse nome, e a hora que eu ouvi, eu falei, nossa, tá aí, eu acho que a gente precisa de calma, e acho que precisamos ir por essa jornada, e vamos. E não teve roteiro, como não está tendo roteiro essa conversa, como as coisas vivas não têm roteiro, e elas acontecem, e todas as conversas foram reforçando em mim essa confiança de que a gente pode descobrir um caminho junto com os outros. Quando eu completei 100 episódios, que também foi um caminho, a editora que lançou o livro do Jornada da Calma chegou até mim ouvindo o podcast, e ela falou que ela estava num momento muito difícil, que ela precisava caminhar. E ela tentou caminhar ouvindo música, e ela não conseguia, e aí, por algum motivo, de alguma rede social, indicou esse podcast, ela começou a ouvir, e ela falou que eu acompanhei muito ela nesse processo de cura, e que ela queria
dividir os aprendizados do podcast com mais pessoas. Então, já que a gente vai entrar depois nas redes sociais, eu tenho defesas aqui para fazer delas também, que eu acho que ela, de fato, tem conexões e portas que se abrem que são muito importantes. Quando ela veio com esse convite de olhar de novo para os 100 primeiros episódios e para o que tinha sido construído, eu fui percebendo caminhos que têm a ver com o corpo, um deles, então tem uma conexão com os sentidos, com o que a gente está sentindo, que eu acho muito importante. E era um caminho que eu tentava anestesiar bastante. Você falou das farmácias, era uma coisa que eu falava, não vou sentir tanta coisa assim, né? Não quero sentir tanto. E eu fui entendendo que sentir profundamente também é um caminho de cura. Conversando com cientistas, neurocientistas, psiquiatras, eu entendi que a ciência, sim, também é um caminho lindo, que ele tem uma vontade de cuidar do outro que é muito forte, que ela pode ter se perdido ali no meio do caminho por muitas coisas, mas se você buscar na essência, ela está lá. Então, tem um caminho científico. Carol falou da arte, tem um caminho da arte, assim, ó, a hora que você vai conversar com um músico, com um artista, com um poeta, tem um caminho ali que nos coloca mais perto da gente. Então, eu fui entendendo essa praticidade do caminho da calma e que também não adiantava a gente esconder esse caminho. E eu acho lindo você falar, eu estou buscando Deus e eu encontrei 2 vezes, eu quero a terceira, eu também quero. E a gente poder falar sobre isso coletivamente e ir para a internet depois, e está gravado, todo mundo poder ver, é um jeito de falar, olha, está todo mundo querendo, está todo mundo tentando, está todo mundo querendo ser mais feliz e a gente está aqui para isso. Isso não é uma obrigação, é um direito. Que foi uma coisa que eu tive que fazer as pazes também, quando eu comecei a falar da calma. Eu falei, será que vão me achar louca? Descontextualizada? Olha para o mundo onde a gente está vivendo. A gente aqui está sem máscara, está todo mundo de máscara aqui para poder acompanhar a gente mantendo uma distância, não pode abraçar. E, nossa, como um abraço faz falta e agora a gente não pode. Será? E aí, nesse momento, eu vou falar, vamos falar de felicidade, vamos falar de calma? Mas, sim, é nesse momento mesmo, não em outro. E eu não me sinto louca quando eu vejo tantos... sorrisos por trás da máscara, concordando com isso, assim, eu acho que a gente potencializa essa construção, então eu só fico muito grata, eu acho que está aí uma coisa muito prática que a gente pode fazer, buscar se conectar com pessoas que estão na mesma busca e se abastecer com elas, então, nossa, estou muito feliz, que bom que está acontecendo isso. Tem algo que foi falado aqui por você, Helena, que eu tenho aprendido muito com a Carla, e com algumas, e comigo, e com a vida, e com a Carla na curadoria, só me reforçou, e acho que é o momento de puxar um gancho com você, que é esse tal de fluxo. Vamos seguir o flow, vamos seguir o fluxo. Tem um lado meu que cansa de ouvir, o flow do tal, o flow de tal, é do cacau, é do chocolate, sabe? Assim, tá cheio de flow e às vezes até a rede social mostra que tem coisas profundas e muitas coisas não profundas. Então, como tudo, né? Despertar banalizou também, como muitas outras coisas banalizaram, mas tem algo bonito no seguir o fluxo. Eu segui o fluxo para estar aqui nesse evento, que é o primeiro diferente de todos os outros 19 painéis do Awaken. Então, o 20º está sendo diferente. Eu tive essa coragem de seguir esse fluxo. E vocês tiveram comigo da gente errar e acertar aqui ao vivo, sem roteiro. E aí eu estava dizendo que na minha primeiro bate-papo, você foi o primeiro convite, cara, e já me encorajou a seguir esse fluxo. E eu reconheço, você sabe que eu reconheço isso. Mas a primeira curadoria, depois já de 2 papos com você, foi com a Flávia. E nesse dia, avisaram no dia e desligaram a energia do meu bloco do meu prédio. E eu, filho, à noite e tal, esqueci de carregar celular à noite e tal, de manhã mal tinha bateria no computador, mal tinha bateria no celular, já eu ia falar, não tinha energia para carregar, falei, vou descer, não, tem que cuidar de filho, tal, vou descer em cima da hora, vai dar certo a bateria. Falei, deixa eu achar um papel e caneta. Não tinha uma caneta tão fácil ali, peguei papel, peguei o lápis que tinha na minha mala e desci. Falei, eu vou anotar um pouco, eu vou fazer o mínimo de um roteiro para esse evento. Vai ser importante eu cuidar e respeitar as convidadas.
e respeitar quem está aqui para ter um roteiro, ter uma linha. O lápis estava sem ponta, eu não conseguia anotar. Abri o computador, abri o notas do computador, estava com pouca bateria. E eu tinha optado por gastar toda a bateria do meu celular em vídeo, olhando para a Flávia, que fazia tempo que a gente não se via. Foi em vídeo. E eu falei, eu não vou pôr áudio para ficar anotando no celular. Então eu vou fazer aquilo que eu acreditei sempre da época de faculdade, nas reuniões de trabalho, que é, vou prestar atenção, escutar atentamente, depois se eu quiser eu anoto. No final não anotei nada. Nada do que eu falei com a Flávia, com a Helena e com a Carla eu não anotei. E estamos aqui. E isso só me dá uma certeza de que tem um fluxo que existe quando você segue a coragem, o coração, a intuição e a escuta ativa. Então, Cá, como eu aprendo muito com você isso, por várias experiências, não quero só levar a sua bola lá para te deixar num lugar aqui complicado, mas você é uma pessoa que para mim dá essa inspiração por muito do que você fez já. Caminho de Compostela, os milagres que esteve lá, Madalena, quantos estudos, quanto fluxo atrás dessa busca que você segue caminhos. O que você pode enriquecer um pouco quem está aqui, quem vai assistir em casa? Ai, que responsabilidade. Eu vou falar que esse tema tem sido um dos temas que eu tenho mais gostado de falar, porque realmente eu tenho me disposto a fazer essa pesquisa interna sobre o que é fluxo e o que é sincronicidade, né? Eu acho que essas duas palavras têm muito a ver, e elas têm muito a ver com o burnout. Porque eu acho que a sincronicidade, como eu falei do sintoma, né? O sintoma é a linguagem da vida que diz, está frio, muda a rota. Eu sinto que a sincronicidade é essa palavra da vida que diz, está quente, segue, é esse o caminho. E quando você silencia, escuta, está presente, você ouve essa linguagem que já está aqui. De repente você está aqui, você bateu o olho, você leu Despertar, e você teve uma conversa há 2 horas atrás sobre isso com uma amiga. E você está dizendo, ali tem uma mensagem para mim, que confirma aquela conversa que eu tive anteriormente. Então eu sinto que quando a gente se abre para o fluxo, a gente está dizendo, eu estou tentando abrir a mão do controle. Porque o controle está aqui e o fluxo está aqui. É o que eu sinto. O fluxo está no corpo. O fluxo é justamente a vida, a dinâmica da vida. Só que a gente está no cabeção. Puta, mas será? E aí? E se eu ficar mudo? E se eu der um branco e eu não conseguir falar o que eu tenho que falar? E aí vem o branco. Aí vem, porque o controle está operando. E eu acho que o burnout ele vai chegar nesse lugar do extremo controle. Até que a vida te apague e diz, entendeu que você não tem controle? Entendeu que a vida é fluxo? Então, eu tenho experimentado isso, eu tenho me aberto para esse estudo, porque de fato é um estudo, né? Eu chamo de estudo porque todo estudo é, primeiramente, observação. E eu tive uma experiência de viagem há pouco tempo atrás, eu fui para a Bahia, passei 1 mês na Bahia, e eu sou super viajante e super planejadora de viagens, eu adoro planejar, e todos os hotéis, tudo certinho, o que eu vou fazer, e nessa viagem eu deixei a coisa um pouco solta. Eu ia sozinha, sabia algumas coisas, mas deixei outras abertas. E foi mágico como um roteiro novo se fez. Durante o processo, onde você diz sim para um convite que te leva para um outro lugar, e de repente você vê que você está na montanha-russa. Entrei. E aí você pode segurar e xingar, ou você pode soltar e gritar e deixar aquilo acontecer. E eu tenho experimentado esse lugar e é muito gostoso, é realmente muito gostoso. E eu digo, Cauê, vamos no flow. Ele, puta, esse flow, que flow é esse? É isso, quem está aqui hoje disse sim para estar nesse evento. Está ouvindo alguma coisa que uma palavra vai dizer, plim, entendi, era por isso que eu tinha que estar aqui. Ou confirmando coisas, ou abrindo novos espaços. Então, eu entendo que nada é por acaso,
tudo é perfeito, a vida tem um planejamento que a gente não enxerga, então parece caótico, mas é absolutamente ordenado. E eu queria só trazer uma última imagem, que é a do filme A Cabana. Eu gosto muito dessa imagem, onde ele está andando num jardim caótico, porque ele está ali no meio do jardim, então ele não enxerga nada. E a câmera vai para cima e o jardim é perfeitamente desenhado. Então, é que a gente não tem essa visão. Então, a gente acha que a vida é caótica, mas a vida tem uma ordem muito perfeita. E eu acho que estar no flow é primeiro ter a consciência de que essa ordem existe e depois tentar surfar essa onda. Tem uma onda a ser surfada, mas tem um sim antes de surfar a onda. Então, eu tenho gostado muito de deixar a vida um pouco mais solta e ver o que acontece. E aí você percebe magia. Magia? É. Magia. Posso falar uma coisa? É que eu ouvi você falar e o Curso Milagres fala muito de confiança, de uma primeira característica que a gente tem que trabalhar, que é a confiança. E eu acho que quando a gente faz uma conversa como essa, por exemplo, a gente confia. Vocês deram um voto de confiança na gente. Deixa eu ver se eu dou o meu domingo lá para eles e deixa eu ver o que vai acontecer. Quem está dando play depois, assistindo isso online, tem um voto de confiança. Você fez um voto de confiança na gente, a gente fez um voto de confiança em você. Só que eu acho que essa é uma das reversões que eu tenho aprendido assim a fazer. Que no mundo a gente aprende que confiar é achar que o outro vai atender a nossa expectativa e me dá umas 4 provas aí de que você é confiável. Senão, não vou não, entendeu? Senão, a gente parte da desconfiança esperando que o outro entregue a confiança. E eu fui entendendo que não é assim, não. Eu confio, eu não sei o que a pessoa vai entregar ou não, mas eu quero confiar, eu busco confiar. E tem vezes que eu confio mesmo, e tem vezes que eu estava desconfiando e estava mentindo para mim mesmo, e aí tudo bem, também acontece o que tinha que acontecer ali para aprender. Mas eu acho que o fluxo, quando a gente se propõe a estar nele e, de fato, experimentar todas essas sincronicidades, eu gostei da imagem do tá quente, tá frio, que é meio brincadeira de criança mesmo, assim, ó, tá frio, aí não tá bom, aqui tá mais por aqui, vamos por esse caminho, tá mais quente. Eu acho que ele depende desse nosso exercício de entrega, né? É um exercício de confiança. E quando a gente confia, o que mais tem me impressionado, assim, ó, é que tem uma bondade nas pessoas quando você estava me contando um pouco antes da sua história, que de repente veio lágrima nos seus olhos, eu falei, nossa, como é bom, assim, como as pessoas são boas. E às vezes estamos esquecidos, e às vezes eu também me esqueço disso, mas a gente pode confiar nesse jardim bonito, florido, que tudo bem, às vezes está meio caótico, mas vamos ver lá de cima que tem uma ordem que está se estabelecendo. Não sei, me veio de trazer essa palavra confiança também, que eu acho que é importante. Eu acho que a gente podia fazer uma experiência de flow, já que a gente está aqui junto, né? E eu queria que vocês sentassem agora num banquinho do parque. E o parque, ele é a vida da gente. Quando você está sentado num parquinho, faz a experiência de fechar seus olhos e se transportar para esse parque. Tem árvores, tem cachorros, gatos, bicicletas, pessoas. Tem pessoas que estão correndo, querendo adquirir saúde. Tem algumas que estão correndo, fugindo da vida. Tem cachorros abandonados, cachorros amados. Tem passarinho cantando, passarinho quietinho. Tem passarinho no ninho. Tem sol. Pode ter chuva. Pode ter vento. Às vezes tem silêncio. Às vezes tem movimento. E se a gente faz a experiência de viver a vida no parque, a gente consegue se entregar completamente a todas as experiências que passam na frente do banquinho. Esse silenciar, de poder sentar, perceber
todo mundo está no mesmo lugar, no mesmo parquinho, sonhando com as mesmas coisas. O flow não é nada mágico, não é nada especial, não é nada diferente ou extraordinário. O flow é estar vivo, dando a oportunidade sincera de adquirir essa sensação de que a vida existe todo o tempo. Faça uma inspiração profunda. E expire profundamente também. E faça uma pergunta muito simples. Para onde eu devo ir agora? Inspire, expire e viva. Viva a sua vida. Eu ia comentar um pouquinho sobre, né, o tema que a gente trouxe, né, do burnout e do flow e tudo mais. Enfim, deu vontade de falar, compartilhar um pouquinho também. O Criativamente, ele é total flow, porque ele aconteceu e vem acontecendo nessa pegada, assim, nessa frequência, né? E eu descobri aí ao longo dos anos, e terapia e tudo mais, né? Eu sou uma pessoa extremamente, né? Eu estou trabalhando isso, controladora. E quando a gente tem esse papel do controlador, ou você pira, ou você tem uma crise de ansiedade, ou você, né, alguma coisa ali trava, né? E no final do ano passado, ainda não contei isso para todo mundo, assim, mas eu tive uma crise de ansiedade que eu nunca tinha tido na vida, de ter que ficar afastada do trabalho, que eu fico até hoje confuso o que foi mesmo, crise de ansiedade ou burnout ali, né? Porque eu estava na semana do evento aqui da feira, né? E no paralelo eu tenho um trabalho, né? Saí no final do ano também. Eu trabalhava numa empresa, né? E aí era tudo na mesma semana. O diretor lá de Portugal estava aqui, eu tinha que fazer uma apresentação importante para ele, tinha almoço com os diretores, tinha reunião e tinha a feira para organizar aqui. Enfim, sei que eu fui segurei, e eu entrei numa frequência como se fosse uma máquina, tipo. Aí a gente resgata também na terapia, de novo, o papel, né? Você vai descobrindo mulheres, desde a avó, a mãe, a história, né? De sempre ter que a mulher assumir o papel e fazer tudo e ser forte e tal. Então eu não me permitia nem chorar. E eu descobri isso na terapia depois, foi muito louco. Quando eu surtei, foi depois do evento, era simplesmente, eu pedi um dia de home office, que eu estava indo presencial já na empresa todos os dias, e pedi que fosse a segunda, porque a segunda depois do dia do evento aqui é puxada, né? Minha avó também tinha falecido fazia poucos meses, era muita coisa. E aí, na segunda-feira, eu parei de trabalhar, deitei no sofá e comecei a chorar. Porque eu tinha a missa, sei lá quantos, era 3 meses, acho, da minha avó. E aí, só que, assim, era tanta cobrança de tantos lados, e eu estava aquilo, não, mas é a missa da minha avó, não posso... Aí eu explodi de chorar. Porque chorei muito. E aí percebi que eu estava tendo realmente uma crise, né? No dia seguinte eu não queria trabalhar, eu estava assim travada. Eu tive taquicardia, tive aqui assim todo travado, o pescoço, enfim. Aí fiz uma teleconsulta com a psicóloga e ela ficou assustada até de tudo que eu falei. Ela, primeira coisa que eu vou te falar, assim, é um diagnóstico muito rápido, mas sai do trabalho, vai no médico, pega um atestado. Você tem que parar. Ela me deu. Você tem que parar, ela falou isso. É muita coisa. Só essa organização aqui, somos só eu e minha mãe, né? É muita coisa, é muita responsabilidade. E ainda somando a empresa, somando toda aquela semana também que eu estava passando. Aí, enfim, nas sessões de terapia, quando eu falei disso, né? Me permitir chorar, ela... você percebeu o que você falou? Você me permitir chorar? Ela, por que você não pode chorar? Aí ela começou a me abrindo, né? E eu fui tirando as armaduras, assim, né? Porque acho que a gente vai construindo
sei lá, a jornada de cada um vai, né? As nossas dores, as nossas experiências vão trazendo isso pra gente. E eu tinha isso muito forte. E ainda eu estava numa empresa que não tinha nada a ver comigo. Que no ano passado, no comecinho do ano, eu tive que voltar. Eu já, fundo do meu coração, eu já descobri que isso aqui é o meu negócio e vai crescer, está crescendo, e é isso que eu quero fazer da vida, assim. Ajudar muitas pessoas, sabe? Expandir muito. Mas, óbvio, que a gente tem que pagar os boletos, né? Que a gente tem que... Hoje, graças a Deus, já está sustentando a minha mãe, já é o trabalho dela, ela faz a curadoria, beleza. Ainda não é o suficiente para mim. Mas aí, o ano passado, entrei na empresa, era um mercado imobiliário que eu já sabia que não é a minha vibe mais, eu fiquei muitos anos, né, nesse segmento. E aí, só que assim, sempre me conectando, rezando, vamos lá, Deus, por que veio essa oportunidade agora? Alguma coisa tem que aprender. Aí, ressignificando todos os dias. E eu acho que eu tirei proveito disso, porque eles tinham um exemplo bobo, que é disciplina com horário, entrar às 8 da manhã. Eu sou publicitária, marketing, nunca tive isso. Eu sempre entrei 9, 9h30. E aí lá era 8, 8h05 já era atraso. Então, assim, nossa, sofri. Sofri muito, mas aprendi. Fui aprendendo também, né, tirando as coisas boas. Mas aí, quando eu tive esse surto, que aí eu até estava tentando me entender, eu fiquei 4 dias seguidos sem rede social nenhuma, nunca tinha feito isso. Sem falar com ninguém, sem trabalhar, nem lá no trabalho e nem aqui. Minha mãe foi guerreirona, que ela tocou tudo. E foi muito louco também esse resgate, assim, que trouxe ela também, né, pro centro do negócio, e ela também relembrar a força que ela tem tudo, e o potencial que ela tem, porque ela tocou tudo sozinha. Estou falando de você. Aí, a gente... Nesses 4 dias, eu fiquei só ali, eu e a minha varanda. Aí eu meditei, acendi incenso, não precisei tomar remédio. Eu estava ali aberta e falava, beleza, se eu precisar ao ponto de tomar remédio, eu vou tomar. Mas consegui fazer esse trabalho para voltar para mim. E, graças a Deus, voltei para mim. E ali eu descobri e vi um negócio que eu não estava vendo, que era assim, a empresa... se a gente não se policiar todos os dias, eu tenho tatuado aqui, orar e vigiar. É muito fácil cair no fluxo, no piloto automático aqui, viver, né, pagar boleto e viver como a gente tem que viver. Mas eu acho que o segredo é você descobrir esse meio termo aí. Dá para pagar o boleto e dá para viver sem a gente se sufocar, né? Que era isso que eu estava fazendo comigo. Eu ainda estava, antes de dar esse surto, eu estava pensando, eu estava indo bem na empresa, achei que eu estava muito bem até. Falei, não, ano que vem eu vou se vier né, para eu subir de cargo, eu vou, e aí eu vou levando os dois no paralelo. Eu estava super assim, tipo assim, esqueci, né? Aí isso me trouxe para mim para ver, não, a rotina lá de horário não é a minha, estou num ambiente machista, assim, difícil, que estava sendo tóxico para mim. Então, com essa crise de ansiedade / burnout aí, sei lá, que eu tive, eu consegui olhar para mim de novo e ver, puta, peraí, o que é mais importante, né? Aí eu e minha mãe, a gente se uniu mais ainda, porque retomar esse papel de mãe, muito tempo foi o contrário, né? Eu estava cuidando dela pela situação que ela estava, e agora a gente está ressignificando de novo a nossa relação de mãe e filha. Enfim, aconteceu tudo isso, e eu quis dividir um pouco com vocês, porque eu acho que isso acontece muito no dia a dia do trabalho, a gente perder a nossa essência. A gente vive pela empresa, vive a empresa, tem muita coisa ali que até brilha nossos olhos de uma certa forma, mas vamos parar ou silenciar, né, seja a forma como for, pela meditação, como for, é muito importante para você sentir se aquele realmente é o seu caminho, porque antes de dar uma crise, né, antes de dar um burnout. Muito interessante, né, Carol, seu relato, e o quanto a gente não se permite, né, a gente tem um sistema, primeiro, de piloto automático e fluxo, né? A diferença entre as duas coisas é que no fluxo você está consciente, presente e observando a vida. E no piloto automático você está ali no ratinho que está correndo atrás do pagar o boleto, das obrigações e das tarefas, né? A gente é muito tarefeiro, né? A gente acorda lá, que tem aquele checklist e nada cabe naquele meio, né? E eu acho que eu também estou experimentando isso dentro do mundo corporativo. Eu venho pedindo, né? Há um tempo tenho um grupo de meditação dentro da minha empresa e sou a louca que pede, vamos fazer um minutinho de silêncio antes de começar essa reunião, para a gente se sintonizar, e as pessoas me acham um pouco louca, e eu adoro.
E eu tenho feito isso também. Como é que a gente descarrega, né? Porque a gente está acostumado a carregar. E o corpo fica carregado mesmo com esse bando de coisas, né? E como a gente, 2 minutos, bater o pé no chão, é um lugar de descarrego. E chorar, a gente não se permite chorar. O mundo corporativo não vai deixar você chorar, né? Nossa, eu chorei naquela reunião, é o fim do mundo. Então, como é que a gente acha esses lugares de justamente ajudar o corpo a descarregar, né? O choro é essa pressão. Quando você respira, a respiração é uma grande professora, né? Quando você inspira e você segura o ar, vai vir uma tensão que aumenta, até que você tenha que inspirar. Você não consegue ficar só num lugar, nem só no outro. Vai gerar uma tensão que vai te levar para um outro lado. Então, que a gente também... O burnout é essa previsão, essa prevenção desse lugar que aumenta a tensão a ponto de você explodir, disso pegar fogo. Né? Então, é muito interessante que você reconheceu que eu não dava espaço para esse descarrego, né? Essa descarga. O Cá, quando a gente estava sentada aqui, né, eu falei, eu quero que você observe agora quem está no flow e quem está no piloto automático atravessando essa roda, né? Porque esse é o parquinho da vida, né? E são as oportunidades que a gente tem de observar e não é julgar, é se perguntar aonde eu estou nesse parquinho, nesse momento, né? E você consegue aprender de observar aonde é que o flow está e aonde está o piloto automático. E, de certa forma, você vai se organizar para isso. Né? Nossa, eu estou entrando naquele lugar. Eu acho que eu quero ir para outro lugar agora. Quer falar? Que legal. Eu gostaria de abrir também, aproveitar esse momento, se alguém quer fazer alguma pergunta ou expor um sentimento. Pode ser agora ou já, mas o convite está feito. Só você olhar para mim, dar uma piscadinha, eu vou saber. Te dou o microfone. Legal, já tem um microfone aí para você, por favor. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Obrigada. Eu quero aproveitar a dica para dar uma outra dica também. Por algumas experiências e a partir da minha própria busca de autoconhecimento, eu entendi que muitas vezes eu não percebo a felicidade no meu dia a dia, momento a momento, porque eu tenho um grande desafio chamado mente. A minha mente está sempre criando umas historinhas, contando umas historinhas, aumentando as coisas. Então, eu queria deixar como dica, porque eu aprendi a fazer 2 coisas. A primeira é, quando eu começo a entrar num turbilhão de pensamentos que eu sei que não é saudável, eu penso assim, a mente mente. Então, eu preciso entender o que ali é verdade, né? E a outra coisa que eu faço, que eu gosto muito, que eu acho que eu não ouvi como conselho, é escrever. Escrever sobre os meus sentimentos, escrever sobre como eu estou, e depois de algum tempo ali revisar aquilo que me ajuda bastante. E aí, te escutando nesse seu relato, assim, eu percebo tanta coisa que eu acho que eu passei, muitas pessoas passaram, e é tão genuíno, e ainda assim a gente, quando está no meio do turbilhão, não percebe. Então é muito legal escutar isso. E acho que de todas vocês, assim, quando contam um pouco dessa vulnerabilidade, que é uma palavra que também está meio sendo muito utilizada, e não sei se da forma correta, mas enfim. Eu acho que isso, assim, a escrita e prestar atenção quando a minha mente está mentindo para mim, porque ela aumenta muito as coisas ou leva para um caminho que não é o mais saudável. Qual que é seu nome? Nelma. Nelma, obrigado. Nós fizemos na pandemia, pela falta de eventos presenciais, uma série de entrevistas. Foram 26 entrevistas sobre a vulnerabilidade e o poder que ela tem. Que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Você se vulnerabilizar, abrir seu coração. Vamos falar de rede social, mas antes eu vou... Opa, já tem uma anteninha ali. Então, por favor, Santucci. Santucci já contou a sua história no Weekend Talks, está lá na nossa plataforma. Vale a pena assistir. Boa tarde a todos. Cauê, iniciativa sempre generosa, muito autêntica, né? Sempre. Família toda.
Sou fã, já falei isso algumas vezes, da família. Pude conhecer aqui um amigo virtual hoje pessoalmente, uma outra amiga que estava ali, desses trabalhos que desenvolvemos juntos. Mas eu fiquei atento às falas individualmente e talvez até por causa da mestria de cerimônia, a gente fica sempre pensando nos resumos, né? Me chamou muita atenção Carla Barrichello quando ela fala de superviver. Eu achei incrível isso. Né? A gente ouve muito e tem ouvido muito, de muitas bocas, não só das bocas dos negócios, mas das bocas das pessoas, que nós estamos passando um período de sobrevivência. Cada vez a gente ouve mais isso. Eu tive um mestre que falava que a maioria das pessoas vive para pagar o carnê da Casas Bahia, né? É triste, mas é verdade. E superviver foi a primeira vez que eu ouvi. Obrigado. Me fez refletir sobre diversas coisas. Senhora Lipe, já te acompanha há muito tempo, né? Também porque sou de marketing, porque também estou na comunicação, enfim. Então é uma pessoa que deve ser seguida. Quem não seguia, que siga, porque vale muito a pena. Você disse uma coisa que chamou minha atenção, que você falou que nós estamos muito expostos ao desejo. Mas, bom, enfim, eu preciso falar que sou psicólogo para falar disso. Nós estamos expostos ao consumo. Nós estamos sem desejo. As pessoas não conseguem reconhecer o que elas querem. E por isso a gente adoece muito. Eu sei porque eu também adoeci, que foi a história que o Cauê disse que eu fui contar. E a minha amiga de longa data, sem a gente saber, porque eu estou aqui tentando buscar da onde é que nossos caminhos cruzaram, mas eu estou no ramo dos vinhos, então provavelmente tem alguma ligação aí. Depois a gente conversa, mas eu sei que tem. E veio algo que me chamou muita atenção. Você falou de coisas complicadas sorrindo. E depois você falou do sorriso de trás da máscara. Eu tenho pensado muito e comecei uma brincadeira no YouTube que chama 95.5, que eu estou contando que 95% das pessoas escolhem ser medíocres ou não têm consciência do quão medíocres são. E 5% acordam para isso. E talvez a nossa grande missão é fazer com que os 95 comecem a acordar e sair disso e poder sorrir mais. E aí, pensando nisso, eu penso o seguinte, que o caminho da felicidade é a liberdade. E se a gente não se entender em ser o que é e poder sorrir para a diversidade, a gente não consegue ser livre nem feliz. Era só isso. É tudo isso. Obrigado, Santucci. Obrigada, viu? Que honra, Você né, tem gente? razão. Sim, a gente está para terminar, né? Estamos para terminar, mas vamos terminar bem, né? Acho que uns 10 minutos a gente termina, né, Cá? Mas que honra. Obrigado, Santucci, por fazer, além de um resumo para todos nós, honrá-las aqui, porque eu não poderia chamar pessoas para um evento num formato novo, seguindo o fluxo, seguindo o coração, que eu não conhecesse nada, que não tivessem experiência. Então, estar com vocês aqui é uma própria confiança, como foi dito. E quando a Cá estava falando, me veio algo que eu conversei um pouco com a Helena no nosso bate-papo, que tem a ver com o que você falou, que é o propósito também. E talvez a gente possa fazer um outro painel só sobre o propósito, essa palavra, encontrar o propósito, ser mais feliz e etc. Está tudo interligado. Mas quando eu tive essa experiência no Ashram, com uma série de questões que eu nem sabia que eu tinha, além da minha busca maior, do pêssego e da privada, mas ali eu vi o poder da música também, do cântico, né? Eu tinha algum preconceito com as músicas devocionais das igrejas e tal. Aí você vai para o Oriente, vê as músicas, os mantras, e aí você perde, né? Talvez porque ficou na moda, talvez porque você acordou para alguma coisa, mas o poder das notas musicais, do som, da frequência, etc. Mas não é isso que eu queria falar.
Meu irmão Roberto, que é um brahmachari, um monge, que me indica para esse ashram e fala, quase como uma cortesia da minha amizade, ele fala, eu vou te dar a experiência de conversar com o monge mais sênior desse local. É como se fosse o presidente daquele ashram, que só aceitava homens. Aquele era separado, só homens. Tem alguns mistos, tem outros só mulheres e tal. Muito da Índia antiga, né? Então tem muito essa separação, até para não ter distração. Tem alguns retiros, você não olha nem no olho, né? Não é nem permitido, para você não se distrair, você não atrapalhar o processo do outro. Quando você olha no olho, você entra, né? E se distrai ou distrai o outro. E aí eu marquei, foi uma espécie de um corporativo. Eu fui na recepção, falei, olha, ele pediu para eu falar com essa pessoa, Brother Inshtananda. Aí, não sabia nem pronunciar o nome dele e tal. Chegou lá um senhor de 70 anos e tal. Então, ele foi um dos primeiros que viveu logo após o guru ter falecido. Em 1955, o guru que eu sigo, Paramahansa Yogananda, que também veio a mim e juntou com todos os conhecimentos que eu tenho da doutrina espírita, e aí juntei com o Oriente, é um pouco do que eu sou, e na minha adolescência naveguei em todas as igrejas e lugares também em busca, enfim. Falar de missão de vida foi uma das coisas que o Brahmachari me indicou perguntar para ele, e falou para eu perguntar sobre self também, o conceito de self. Isso não dá para falar aqui, porque mal eu entendo, mas é você se olhar de fora, você se olhar de uma consciência, dar o outro talk, isso. E depois eu falei para ele, missão de vida, propósito de vida, o que é? E ele disse assim, olha, a não ser que você nasça com um dom muito específico, um músico, Mozart, um jogador de futebol, um artista, um dançarino, a não ser que você nasça com um dom muito específico, que aí sim essa é a sua missão de vida, toda outra missão de vida é servir. E a gente ouve isso em todas as religiões, de alguma forma. Em todas as buscas você ouve o poder do servir. Então tem monge que vive servindo em oração, no seu retiro, e tem a Madre Teresa de Calcutá, que dedicou a vida, o Irmã Dulce brasileiro, dedicou a vida servindo as ruas, as pessoas. Quem é mais iluminado? Nem importa nesse nível de iluminação, né? E aí ele me disse assim, você trabalha na Apple, né? Vou falar aqui, tá tudo bem. Eu falei, sim. Ele falou, ele nem sabia o que eu fazia. Ele falou, quando você vende um iPhone, você não está servindo a pessoa? Se alguém me falasse isso aqui, no dia a dia, eu talvez nem ia... Mas você chega lá, fala com um cara que praticamente viveu com o seu guru, que, sei lá, que viveu de estoque, que o cara, sabe, já viveu um pouco de tudo, e ele fala isso, você fala, preciso pensar sobre isso. E aí começou um aprendizado também, que está ligado ao propósito e o mundo corporativo. E ao corretor de seguro, e a todos os trabalhos, e os trabalhos do futuro. Se você está servindo, você pode acreditar mais ou menos naquilo que você vende, uma ideia ou um produto. Mas se você está com a intenção tunada, né? na frequência certa, você está servindo. Está servindo a Deus, está servindo a vida, está servindo ao próximo. Então, para mim, foi um grande aprendizado que me ajudou a me manter no ambiente corporativo. Eu gosto de buscar, porque eu falei com a Helena, né, Helena? Eu queria um comentário seu também. O Awaken Talks, para mim, ele dá essa sobrevivência de estar no mundo corporativo e fazer o que eu gosto, mas também fazer o que eu gosto lá dentro, servindo as pessoas lá dentro. Esses são os monges do dia a dia. Esses são os monges que vêm nesses momentos que nós queremos ser, eu sinto, pro dia a dia, seja onde for. E isso me alimenta. Então, essa intenção me alimenta e me faz estar mantido num ambiente corporativo, num ambiente de trabalho, empresa A, B ou C, melhor qualidade de vida ou não, melhor gestão ou não, mas num ambiente ainda corporativo. Faz sentido essa reflexão? Então, Helena, você criou a Jornada da Calma dentro do ambiente corporativo. A gente falou um pouco sobre isso. Compartilha um pouco comigo.
Antes da gente falar das redes sociais e terminar esse evento. Eu acho que é um comentário que depende muito da nossa sensibilidade do momento. Porque eu entendi que a gente busca sempre uma regra, né? Ou alguém que vai dizer o que a gente deve fazer. Então, saiam das corporações, socorro, não, vamos todos para as montanhas e lá a gente vai ser feliz. Ou então, funde você o seu podcast de autoconhecimento, senão você não vai ser feliz, não vai estar servindo o seu propósito, você não vai poder ajudar. Trabalhe com ciência de bem-estar, senão não vai ter jeito. E eu acho que isso cria um engano. E acho que foi muito sábio mesmo essa conversa, porque a gente não imagina que tem servir no símbolo máximo do capitalismo, que pode ser um iPhone, não sei. Mas ali tem um servir, né? Ali tem uma outra pessoa e tem uma função que a gente está se propondo. E eu acho que a gente tem sempre que entender também o quanto o servir, ele é servir a todos e nós estamos incluídos também nesse todos. Então, tem um momento em que talvez a corporação não seja mais. Você fala, agora não. Tem um momento que seja continuar. Eu vou dizer que a Flávia me disse um pouco antes de começar, você não vai sair do jornalismo agora não. Você tem muita coisa para fazer lá ainda. E quantas vezes eu já não pensei, eu acho que eu não sei, será que eu vou fazer retiro? Vou fazer outras coisas, vou tentar. Será que eu quero uma redação? Será que é isso? E aí tem horas que eu falo, talvez seja ali que eu tenha que servir. Mas isso não quer dizer que é fixo, né? Ou que a gente precisa se machucar enquanto a gente está fazendo isso. Eu acho que talvez estar atento ao fluxo, né? Quais são os indicativos? Então, ok, é aqui que eu tenho que ficar mais um tempo, então tudo bem. Será que eu tenho que mudar completamente? Eu estou aberto. E eu acho que o servir traz muito isso, né? Tem uma disposição, em algum momento você falou de intenção também. A minha intenção é servir. Onde eu tenho que servir? Não sei ainda. Mas eu estou aqui disposto. E a nossa disposição é grande, e eu acho que na nossa disposição a gente descobre também o nosso tamanho. A gente já senti muitas vezes uma tendência de me apequenar bastante, assim, sabe? Você ficar bem miudinha ali no cantinho, ninguém vai nem ver, e eu não vou atrapalhar. E eu acho que a gente tem que assumir o nosso papel, socialmente, inclusive. A transformação depende de pessoas grandes, de uma expansão de todos nós. E a gente pode fazer isso. E também fazer isso com a ferramenta que a gente tiver, e pode ser a tecnologia, né? Pode também, ela pode nos consumir e pode fazer muito mal e a gente desliga aquilo porque naquele momento não dá, mas ela também pode ser uma fonte de abastecimento, eu acho. E prestando atenção e se escutando, né? Ficando atento a esses sintomas e aos sinais que o corpo e a mente também vão dando, né? Legal, obrigado. A dualidade, né? A rede social é meu inimigo ou está a favor, né? Precisa ser inimigo ou está a favor? Será que eu não posso usar de uma maneira diferente? Então, perguntei para a Flávia, na curadoria, eu falei, Flávia, você é ativa na rede social, mas você acorda 4h30 da manhã, você tem essa rotina, dorme 8 da noite. Como que você se permite, se é que você se permite, perguntei com muita curiosidade, a não deixar isso te pegar? Porque eu, às vezes, termino o meu dia do trabalho, colocar a criança ou as crianças para dormir, e eu falo, poxa, agora qual é o amortecimento? É verdade, e eu tenho me permitido. A pandemia me fez assistir muito, eu já fiquei 8 meses sem TV, sem internet em casa, em outros momentos. Hoje eu não consigo. Hoje, talvez já, me desafia isso, que eu gosto desses desafios. Mas então ela me pega ainda às vezes. Estou me distraindo ali. E isso mexe com a minha saúde mental, mexe com a minha culpa, porque eu me culpo, etc. Então, difícil essa pergunta. Você responde de uma maneira muito prática. Gostaria de te ouvir. Depois, talvez, Cássia, quiser fazer um comentário sobre isso e a gente já começa a fechar o campo. Bom, assim, eu não vou entrar no campo da neurociência, porque a gente também já está terminando, mas tem aí, né, bioquímicos que a gente produz com a própria rede social. Mas 2 coisas muito interessantes já aconteceram comigo. Primeiro que eu sou uma pessoa de mídia, a vida toda fui uma pessoa de mídia, e a minha missão está na minha voz. Né? Eu era escrevendo livro, ou é no rádio, ou é na televisão, é onde as pessoas estão. Eu gosto de gente. Se gente está lá, eu também estou. Não importa onde é o lá. Se for numa cidade do interior, na praça, com um banquinho e um microfone, eu estou. Eu não me incomodo onde eu estou.
Eu quero estar com quem está. Então, as redes sociais, para mim, elas são uma plataforma de inspiração, de sonho, de pesquisa. Eu faço muitas pesquisas através desse veículo também. E uma coisa muito interessante que aconteceu quando eu estava no hospital, eu ia lançar, em 2015, eu estava com uma plataforma pronta, chamada A Equação, que ela existe, é uma plataforma de autoconsciência, e eu ia lançar ela broadcasting. E eu estava, assim, numa produção muito grande, né, controlando a vida, né, assim, coisa linda, controlando a vida. E falei com a Gisele, que é a pessoa que sempre trabalhou comigo, falei, Gi, eu vou fazer uma gaveta de 365 dias de conteúdo. Gaveta a gente usa na televisão, que você faz material extra, caso aconteça alguma coisa. Ela falou, Flávia, você vai fazer 365 dias? Falei, vou. E aí fiz 365 dias de texto, de foto, de vídeo e de áudio. Fui internada um mês depois. Flow, né? As redes funcionaram normalmente. Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo e as redes funcionando. Tive até casos engraçados de pessoas acharem que era mentira, que eu, né, tinha quase morrido, porque ninguém viu isso acontecer. Mas, por outro lado, foi muito interessante, porque o que eu tinha feito de gaveta era uma inspiração para o que viria. Eu saí de lá para continuar a contar uma história que eu não estava podendo contar, porque eu estava muda, entre aspas. E o que eu faço hoje, que ele estava me perguntando, eu, de fato, sou uma pessoa muito produtiva, mas porque eu tenho calma. E porque eu faço muitos momentos de pausa. Eu, inevitavelmente, às 18 horas, eu não trabalho mais. Não é uma regra, tipo, não trabalho porque são 18 horas. É porque eu já estou exausta. Às 4h30 da manhã, é um silêncio absoluto. Eu produzo muito de manhã. Eu conheço a minha biologia. Eu conheço o meu cronótipo. Eu conheço o funcionamento profundo do meu corpo. E eu utilizo tudo isso numa inteligência biológica de produção. Durante a pandemia, eu escrevi 3 livros. E agora eu estou terminando 2. Eu já escrevi 13 livros. Eu tenho 8 best-sellers. Mas não é de ficar ali. É de não ficar ali. É justamente de não ficar ali. E as redes sociais, o que eu faço? Eu deixo pronto um monte de coisa. Eu não estou preocupada em estar no trend de nada. Até porque, sinceramente, eu adoro uma piada, gente. Por mim, eu ficava no documentário TikTok, rindo o dia inteiro, porque para mim não tem nada mais engraçado que aquilo. Eu adoro. Mas claro que se eu fizer isso, né, eu vou perder chances. Em casa eu não tenho televisão, nunca tive, nem quando eu trabalhava em televisão. Então eu só escuto música, ou eu leio, ou eu escrevo, ou eu planto. E as redes sociais, elas são só como um mecanismo de plataforma. Então, eu deixo as coisas prontas. Tem uma equipe, claro, que hoje me ajuda, que é muito pequenininha, na verdade, e que faz as programações para mim, para eu não ter que ficar ali programando. Mas eu gosto de estar. Eu respondo um por um. Dentro da minha plataforma, eu tenho 10 mil alunos. Eu ligo um por um. E eu brinco, gente, eu estou ligando, você não quer atender. A última, ontem, né, eu estava ligando para alguns, e aí eu mandei uma mensagem no grupo, falou, fulano, atende o telefone, eu estou te ligando, você não quer atender o telefone, porque ninguém atende o telefone porque acha que é venda de alguma coisa. E aí um senhor, que é meu aluno, ele está com 75 anos, ele parou, ele falou assim, espera, calma, quem que está falando? Eu falei, a Flávia, eu estou te ligando para saber como você está, quero saber como é que está sendo a sua experiência, o que está acontecendo com você, eu quero te ouvir. Ele, peraí, para tudo. Ele estava numa reunião. Aí ele parou, falou, gente, eu preciso falar. Essa pessoa, eu comprei um curso online dela. Ela me ligou para saber se eu estou bem. E isso eu só posso fazer porque eu tenho a rede social que me deu o contato dele, que me deu o telefone, me deu a oportunidade de conhecê-lo, senão jamais ia conhecer. Mas eu transformei isso na minha plataforma de vida. Então, eu ligo mesmo. Eu ligo, eu mando mensagem, eu pergunto como a pessoa está. E são 10 mil alunos.
É um trampo danado. Mas não era isso que eu queria? Estar com pessoas? Eu só aumentei o número de pessoas que eu estava. Então, para mim, sinceramente, gente, tecnologia, Apple, Samsung, qualquer coisa que me coloque diante de gente, eu quero. E se tiver uma tecnologia que não chegou, pode me perguntar que eu vou experimentar. Porque eu quero estar com gente aonde gente estiver. Que bom. Cá, vou te passar a responsabilidade de seguir o fluxo do seu coração. É sério. E fechar esse painel, fechar esse evento pra gente, da maneira que você quiser. Ai, meu Deus do céu. Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu acho que são conversas e rodas como essas, né, encontros como esses que fazem com que a gente se reconecte com a vida. Então, acho que todo mundo aqui sai um pouquinho nutrido desse encontro. E eu queria agradecer a oportunidade, a amizade. E eu acho que eu vou fechar com uma experiência. Então, eu também vou pedir para vocês fecharem um pouco os olhos de vocês, colocarem seus pés no chão e perceberem como é que está o seu corpo nesse aqui e agora. Se lembrando que a mente vai e vem, mas o corpo é aquele que está vivendo o presente. Então, coloca a sua atenção no seu corpo, no seu ritmo, no ritmo da sua respiração. Talvez você sinta que seu coração está batendo e você está sentindo esse coração. E você percebe a vida que acontece em você nesse aqui e agora. E a gente volta a se conectar com cada uma das presenças nesse encontro, com sons de fora e com sons de dentro. Agradecendo também as presenças invisíveis. E se lembrando de que cada pessoa importa, de que cada um tem o seu papel aqui. Cada um está subindo degraus da sua escada e que não tem comparação, tem só o que você precisa fazer para subir o seu degrau e talvez ajudar o próximo a subir o degrau dele. Então você vai respirando e vai agradecendo por estar vivo, viva, por fazer parte dessa teia. E aí você faz uma última respiração bem lenta e profunda. E quando você se sentir pronto, você abre seus olhos. Obrigada, gente. Boa semana para todo mundo e até a próxima. Até a próxima.